Olá, caro seguidor da Andi TV, seja bem-vindo a mais uma edição do Luso News. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos decidiu não avançar com acusações formais contra os 2 policiais brancos envolvidos na morte de um homem de raça negra em Baton Rouge, no Louisiana, em julho do ano passado. Alton Sterling, de 37 anos, foi morto na sequência de uma detenção musculada, voltando a trazer para primeiro plano as divergências raciais latentes nos Estados Unidos e a questão da violência policial. A decisão tomada pelo Procurador-Geral Jeff, nomeado por Donald Trump, promete reavivar tensões e surge num momento em que a nova administração norte-americana é alvo de escrutínio pela forma como tratará processos relativos a tiroteios policiais com conotações raciais considerados como uma prioridade por Barack Obama. A justiça mexicana deteve Damaso Lopes, considerado como líder do cartel de Sinaloa e o sucessor de Joaquim El Chapo Guzmán, esta terça-feira na cidade do México. Segundo as autoridades, ele, licenciado como é conhecido, será extraditado para os Estados Unidos. O Departamento do Tesouro norte-americano congelou os seus ativos em 2013 e no mesmo ano foi indicado por um júri federal por importar drogas para os Estados Unidos no valor de 280 milhões de dólares. A Alitalia avança com o processo de falência. De forma unânime, o Conselho de Administração de Companhia Aérea pediu esta terça-feira ao governo a nomeação de um ou vários administradores da solvência, tendo em conta a grave situação econômica, patrimonial e financeira da Alitalia. A decisão já era esperada. Na semana passada, os trabalhadores rejeitaram o plano de reestruturação que previa a recapitalização em 2 mil milhões de euros, mas também centenas de despedimentos e cortes salariais. Os apoiantes de Jean-Luc Mélenchon não vão apoiar nenhum dos candidatos na segunda volta das eleições presidenciais francesas no próximo domingo. O candidato comunista foi derrotado na primeira volta do escrutínio e convocou os apoiantes para que votassem numa consulta na internet sobre o sentido de voto para a segunda volta, onde o candidato independente centrista Emmanuel Macron defronta a líder da extrema-direita Marine Le Pen. O resultado da consulta revela que os apoiantes de Mélenchon favorecem o voto em branco ou nulo no domingo. Apenas um terço defendeu o voto em Emmanuel Macron. Traficantes de droga incendiaram autocarros e caminhões num dos principais eixos do Rio de Janeiro para criar uma diversão durante uma operação policial. Os incêndios não fizeram vítimas, mas provocaram o caos de 60 quilômetros de engarrafamentos na metrópole. A ação policial pretendia impedir a invasão da favela Cidade Alta por parte de traficantes do chamado Comando Vermelho. A operação, que começou na madrugada desta terça-feira, saldou-se em 2 mortos que continuam por identificar e 3 policiais feridos. Ao todo, foram efetuadas 45 detenções e apreendidas 38 armas de fogo e 11 granadas. Segundo as autoridades, os incêndios no Rio de Janeiro tinham como objetivo facilitar a fuga dos criminosos. E com esta notícia concluímos a mais uma edição do Luso News Andi TV, referente a esta quarta-feira, 3 de maio de 2017, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Obrigada por nos terem acompanhado e até a próxima edição. Até lá, fique bem!